Igreja amada minha, amada igreja, eleita e escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo. Glória, glória, glória por essas verdades tão belas. Bom, vamos ao tema. O tema de hoje é a mente e o corpo. A mente e o corpo. Nós somos duas, não somos trinitários, a mente e o corpo. Há pessoas que pensam que somos trinitários porque diz espírito, alma e corpo. A alma é o que representa o teu corpo, mas em si tu és um espírito que vives num corpo. Tu és um tesouro num vaso de barro, tu não és dois tesouros, nem dois vasos de barro, é um tesouro em vaso de barro. E vamos identificar como Paulo se referiu ao corpo e à mente. Vamos buscar em seguida Romanos, capítulo 7, verso 14, e por aí começamos no dia de hoje. E diz, o verso 14, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. E então, diz aqui o apóstolo Paulo que se a lei é espiritual e eu sou carnal, então, Moisés, aparta-te de mim, porque vou tentar cumprir uns mandamentos que são espirituais, que são boníssimos, os 10 mandamentos são boníssimos. O problema é que tu és carnal vendido ao pecado. Então, o melhor é usar a lei como um espelho, mas Moisés, aparta-te de mim, porque eu não vou poder te cumprir. Foi por isso que Cristo morreu, para cumpri-lo por te imputar isso em teu espírito, coisas que você descubra a tua verdadeira identidade. E aqui o apóstolo Paulo diz, eu me deleito na lei de Deus. O problema é que vejo outra lei em meus membros que se rebela contra mim. Bom, e no verso diz, assim que já não sou eu, diz o verso 17. Veja como diz Romanos 7, 17. De maneira que já não sou eu quem faz aquilo, senão o pecado que mora em mim. Já não sou eu quem faz aquilo, senão o pecado que mora em mim. Parece que Paulo está dizendo, não, eu não. Por isso é que no sistema, quando esses pregadores do sistema, acontece algo mal com eles, eles dizem, não fui eu, foi o diabo quem me fez fazer isso. Vamos falar um pouquinho disso, porque o apóstolo tem que dividir tua verdadeira identidade. Tem que dividir o teu corpo do teu espírito. Por isso é que vamos ler nesse capítulo 7, porque aqui há uma revelação lindíssima de consolo, de santidade, que vai nos ajudar a sermos melhores. E diz, capítulo 7, verso 21 ao 25, veja como diz. Vamos ler todos esses versos. Assim que, querendo eu fazer o bem, encontro esta lei, que o mal está em mim, porque segundo o homem interior me deleito na lei de Deus. Mas vejo outra lei em meus membros, que se rebela contra a lei de minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com a mente, esse é o tema, a mente e o corpo, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então aqui o que o apóstolo nos convida é como dividir tua mente, tua verdadeira identidade, a mente, que é sinônimo de espírito. Então, como dividir esses dois para que tu tenhas uma identidade sã quanto a ti? Que tu possas dizer, eu sou um tesouro, eu sou uma pessoa decente, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa perfeita, mas eu ando com um veículo que se chama gênero diabo, que é quem me faz fazer os erros que eu cometi e tudo que me aconteceu durante toda a minha vida. Mas em si, minha verdadeira identidade é um espírito perfeito. Por isso é que Paulo diz, a congregação dos espíritos justos
feitos perfeitos. Diga comigo, eu sou perfeito, eu quero fazer o bem, eu vou fazer o bem, mas o problema o corpo tem que saber como governá-lo, e esse é o propósito dessa palestra nesse dia. Esse mundo, como não me conhece, nem crê no que eu digo, esse mundo anda com um gênero maligno, mas eles não sabem que eles podem dividir-se desse mal que está neles através da graça, através da ciência da graça. E então, a ideia de separar a mente do corpo carnal e assim poder viver no espírito, uma vez isso se divida, então você descobre tua verdadeira identidade, que tu não és o viciado em droga, tu não és o bêbado, tu não és a pessoa que você foi, tu não és o ladrão, não. Tu és um espírito perfeito, mas por desconhecimento, porque ninguém nunca havia escutado o Evangelho, você não pôde fazer uma diferença entre essas duas. Por isso é que Paulo termina, vamos repetir o verso 25, do capítulo 7, diz: graças dou a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso, assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, se eu tento usar minha carne, eu vou terminar servindo à lei do pecado. Porque tu não tens que pecar para ser encontrado pecador. Tu és um pecado andante. Teu corpo é um corpo mau, um corpo de pecado. Por isso é que o apóstolo nos dá esses conselhos para... Olha, teu corpo representa a lei das obras. Tua mente representa a lei da fé. Pela mente, tu vais viver por fé, e com o corpo vais viver por obras. Por isso é que no capítulo 8 de Romanos, veja como diz o verso 1, diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a carne, senão conforme ao Espírito, a mente. Claro que não há condenação para nós, se nós já sabemos quem somos, mas aquele que não sabe dividir isso encontra condenação todos os dias, toda semana. Por isso, essas igrejas do sistema, as pessoas se passam no altar chorando: não posso, Senhor, perdoa-me, se Cristo vier eu vou ficar, porque se veem em pecado, porque não têm a habilidade de separar o corpo da mente. E então, a ver isso junto, julgam suas obras más, e aí têm má consciência deles mesmos, e pensam que são maus, pensam que são pecadores, não posso, e tentam e tudo, e não podem, porque isso é uma ciência, que somente a divisão dessas duas é o que vai te ajudar. Vamos ler. Veja bem, quantos danos faz por não conhecer essa verdade. O mundo, ao não separar essas duas, vive num caos. Bom, é o caos que nós vivíamos antes. Quantos danos nos fez as consequências de viver... Aquele que não conhece isso, a consequência de viver em desordem, vício, adultério, fornicação, briga, fofoca, rancor, ódio. Essas são as obras da carne. Por isso, em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz: digo, pois, andai no espírito, andai na mente, e não satisfaçais os desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o espírito. Vê a dualidade? Aí, o verso 17, porque o desejo da carne é contra o espírito. Em outras palavras, que tu tens um corpo que procura te fazer danos. Você pode ter planos maravilhosos e descobre que te saíram mal. É que a luta não é de fora, é de ti mesmo. A tua carne, se você não sabe governá-la e dividi-la, ela mesma vai te enfocando com os desejos enganosos até que te faz as suas travessuras. Por isso é que o verso 17 diz aqui: porque o desejo da carne é contra o espírito, e naturalmente o do espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Se opõem à carne. A carne nos fala.
E você vê que você que é um iluminado e que tem crescido em graça com teu espírito diz, eu não recebo isso, mas olha, tenho que levar isso cativo antes que esse monstro cresça e uma bola de neve que vá se enredando e finalmente exploda e comete erros e depois você sente tanto. Né? Tua verdadeira identidade é espírito. Olha, estamos falando da psicologia das psicologias, a mãe da psicologia nós estamos falando agora. Porque o psicólogo estuda a conduta humana e tenta melhorar a conduta humana com força de vontade própria. Ou seja, trata com carne de ajudar a carne. Isso é um engano tremendo, a psicologia. Se você está estudando isso, bom, se você já conseguiu, utiliza como experiência de que não serve. Mas a carne não pode ajudar a carne. O único que pode governar, levar cativo as intenções da carne é o espírito, mas o espírito, dizer espírito, as pessoas pensam que andar em espírito é andar numa posição mística de joelho, fazer uma série de coisas e tudo no espírito. Não, o espírito é um conhecimento que a mente utiliza. A mente se alimenta das 14 epístolas de Paulo, que está escrita, identificando quem verdadeiramente tu és. O mundo não conheceu isto e andam em trevas. Nós, olha, como a mariposa que nasce de um gusano, primeiro é gusano e logo entra numa metamorfose e sai voando e se torna em outro ser. É como a serpente que muda seu corpo físico. Chega um momento, eu me lembro, uns anos atrás, que na minha casa, assim, eu vi uma serpente e quando eu olhei bem para ela, assim, era somente a roupa. Ela mudou, a cobra se foi dali com outro corpo e deixou para trás o seu corpo velho, em cima lá do local. É como o satélite que sai em direção ao céu e é um transportador que o impulsiona. Mas esse transportador logo se divide do satélite, o satélite segue em frente e o transportador cai no mar e desaparece, se afunda no mar. Então nós, através da ciência da graça, temos que aprender como dividir esses dois. Naturalmente, não é para que você diga agora, bom, então agora eu deixo que o meu corpo se vá à deriva. Não, porque o que você semeia, você colhe, abençoado. Tu és responsável pelos teus atos. Ou você já sofreu bastante com tua carne para seguir colocando desculpa. Você não pode dizer, não, é por causa do bispo, é por causa do colaborador, é que minha mãe, não, é que eu nasci pobre, é que eu nasci em um bairro, é que meu pai era assim, minha mãe era assim. Você tem toda a razão, mas a revelação está que você não tem que ficar assim. Tu tens que entender as duas fontes que estão em ti, uma amarga e uma doce. Uma é gênero diabo e outra é gênero Cristo. Olha, até o próprio Jesus de Nazaré, no capítulo 7 é que ele fala dessas duas divisões, mas quando você começa a ler Romanos 7, o que te diz é que você já é do outro, do que ressuscitou. Até Cristo teve que mudar seu corpo, dando-nos a entender que um dia nós vamos ser revestidos de outro corpo, pois ele deixou a Jesus de Nazaré, que viveu em debilidade, e se vestiu do ressuscitado, que é todo-poderoso. E essa é a tua meta, chegar igualzinho a ele, porque nós já somos como ele em revelação e em conhecimento. Nós somos uma congregação de Cristos, mas andamos ainda com esse tubarão em cima. Você lembra daquele produto que vendiam antes, que mostrava no rótulo um homem carregando um tubarão nas costas? Nós andamos com esse corpo e é tua responsabilidade tratar com ele. Cada um levará a sua própria carga, tua responsabilidade. Você não pode continuar colocando desculpa para viver como te der na cabeça, abençoado. Porque o que você semeia, você colhe e vai pagar por isso. Mas nós estamos te dando as ferramentas para que não continues andando assim, para que saias de depressão, para que saias desse estilo de vida que te envergonha. Esse estilo de vida
que tenta te levar à consciência de pecado quando você já não é um pecador. Tu és um espírito justo, feito perfeito. Mas o corpo, se não dirige bem e não o leva cativo à obediência de Jesus, te traz culpabilidade. E você pensa, a graça não funciona. Não, a graça funciona conosco que a deixamos funcionar. Isso não é para te fazer sentir culpado, ao contrário, é para te ajudar. Para que você diga, não posso seguir vivendo assim, tenho que buscar outro estilo de vida, tenho que mudar de amizade, mas pode ser até um abençoado, não me convém andar com esse abençoado. Até eu mesmo tenho tido que me separar dos meus próprios abençoados. E não é que não os ame, mas às vezes a pessoa tem que escolher enquanto o outro vai crescendo e o outro vai se desenvolvendo. E tem que ter cuidado, uma congregação de espíritos justos feitos perfeitos, nem todos cresceram. Uns vão pelo 30, outros pelo 60, outros pelo 80. E você tem que buscar como se defender para viver uma vida mais sábia. Veja como diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 3. Pois assim seremos achados, vestidos e não desnudos. Porque assim mesmo os que estamos nesse tabernáculo gememos com angústia, porque não quiséramos ser desnudados, senão revestidos. Revestidos quer dizer que essa roupa você a tinha antes em espírito, quando estavas em teu espírito, em forma espírito. Logo te vestiste de carne, porquanto os filhos participaram de carne. Você já era filho, mas participaste de carne, e ao participar de carne, você ficou desnudo daquela roupa. Agora diz, se não revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Por isso é que este evangelho sacou à luz a imortalidade, porque já sabemos como é o caminho de nos vestirmos do imortal. E gememos. Apóstolo, e por que essa situação assim? Porque, para que desejes ser revestido. Essa situação que você tem, que eu tenho, sabendo que o homem interior se deleita, que tu queres só fazer o bem, olha, vem aí um lavamento sobre a face da terra, que vai morrer gente, e está morrendo gente, de montão, pelas catástrofes que estão acontecendo, mas vem aí como estopa, diz Isaías. Você já viu essas bolas de erva, né, no deserto que o vento vai levando assim? Como estopa, será limpa a terra das pessoas más. Que bom é ser bom, verdade que sim. Que bom é ter bons desígnios, que você não tenha que se preocupar, que vão assaltar o menino, que se roubaram, que se mataram, tanto acidente. Você sabe por quê? Porque eles não têm a esperança que você e eu temos. O mundo está passando por um caos, mas logo vem aí um lavamento, a palavra vai correr e correr, e os ímpios serão tirados da terra, e só morarão os justos na face da terra, com corpos revestidos dessa glória. Governaremos aqui, nessa terra. Esse é o anelo, comunidades inteiras boas. Tanta gente que anda nas obras da carne, que você e eu temos iguaizinho. Se você ler a Gálatas, no verso Gálatas 5, verso 19, veja só o que diz. E conhecidas são as obras da carne. Anota aí, manifestas são as obras de José Luiz. Na carne, conhecidas são as obras do bispo. Conhecidas são as obras de toda a carne. A carne para nada aproveita, abençoado. Tu és um espírito perfeito, mas a carne, você tem que aprender a usar a ciência da graça para opacar as obras da carne. Veja como diz, conhecidas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, pleitos, ciúmes, iras, contenda, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias. Olha, isso você e eu temos. Paulo disse, olha, querendo eu fazer o bem, encontra esta lei.
Não é um sentir, é esta lei, que o mal está na minha carne. Então tu e eu temos o mesmo que o mundo tem. A única coisa é que tu e eu fomos escolhidos, porque somos predestinados para sermos semelhantes a Ele. Porque nós somos uma linhagem escolhida sobre a face da terra, que foi revelada a nós. Se foi revelado a você o meu evangelho, esse que eu prego, que ninguém na face da terra está pregando, o evangelho da incircuncisão, papai, olha, para que não pareça novo, o papai deu a Paulo e deixou como fundamento para que eu apareça agora e não digam, ele está dizendo coisas novas. Não, eu estou dizendo que está escrito, mas que só se revela a pessoas escolhidas, a tesouros que foram separados para ele, porque o mundo anda num despelote de carne por aí e não conhecem o Deus deste mundo. Moisés lhe cegou o entendimento. Esse é o Deus deste mundo. A Moisés que lhe deram um ministério de morte. Ministério de morte, para sacar a vida, a morte que está em ti. Mas a graça já nos cobriu e não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça, portanto, somos um povo especial, uma linhagem escolhida, que Deus nos escolheu para isso. Veja o que diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Bom, no verso 3 diz, mas se o nosso evangelho, falando do evangelho de Paulo, da incircuncisão, mas se o nosso evangelho está ainda encoberto, entre os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Moisés, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esta é a imagem de Deus, o evangelho da incircuncisão. O que eu te prego é para que veja a tua imagem. O que eu te prego é um espelho, veja, para que você veja o diabo na tua carne. E um espelho para que vejas a glória de quem tu és no Espírito. Por isso é que temos que um dia despegar-nos como a mariposa se despega do gusano. Por agora nós temos a esperança. Por agora Paulo diz, olha, se andamos no Espírito, digo, se vivemos pelo Espírito, andemos também conforme o Espírito. Se vivemos pela mente, andemos, vamos levar a cabo com o conhecimento. Não nos arrastemos mais, que não somos gusanos. O gusano olha, esse gusano já me fez tanto dano. E a ti? Já te fez danos, abençoado? Então você não quer se arrastar mais? O que você quer é sair do gusano e entrar em mariposa. O que você quer é mudar esse corpo e ter um novo. Eu te casei com o ressuscitado. Essa é a tua meta, chegar aí. Chegar a ser como ele nesse aspecto. Assim que eu te recomendo que pares de sofrer e comeces a reinar em vida. A água benta não vai te ajudar. As muitas orações também não. Pode ficar de joelho, pode jejuar 40 dias, pode ver o psicólogo, pode ter aula de psicologia, o menino pode ser cuidado assim, mas olha, o que está mal, está mal. E o ser humano não vai consertar isso. A educação humana não conserta. A única educação que vai te fazer feliz, que vai te ajudar, é a graça. Nesta semana eu recebi uns testemunhos tão lindos, tão belos, de pessoas que foram abusadas e como a graça as levantou, pessoas que foram lastimadas pelos pais, pelas mães, irmãos, tios, mas chegou a glória do Evangelho de Cristo e hoje vivem vidas reinando, vivem vidas completas em Cristo Jesus. Assim que eu me despeço de ti momentaneamente, até o próximo calqueio, que garante te levar a outra glória. Caminha, abençoado, caminha, reina em vida, que tu podes, porque estás iluminado e estás abençoado.